Saiu da igreja com a paz do Senhor. Eu queria te convidar para você fazer 1 minuto de silêncio se você crê que o seu Deus está morto. Amém. Seu Deus não está morto. Amém. Amém. Quero convidar vocês para abrir a Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, que atualmente tem Bíblia que a gente abre, tem Bíblia que a gente liga, né? João, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 1. Amém? Ou escola dominical? Vamos colocar de pé, gente? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os fariseus e escribas trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ergueu-se Jesus e, vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando eu li esse texto, Deus colocou uma coisa no meu coração, que nós homens e mulheres, o ser humano, ele tem um péssimo hábito. Nós temos um hábito de tarifar pecado. Tarifar pecado é o que eu colocaria da seguinte forma: nós classificamos aquilo que é pecadinho, pecado e pecadão. Uma mentira que é contada para mim, dependendo da consequência que ela gerar, eu vou dizer se isso aí é um pecadinho, um pecado ou um pecadão. Se chegar até mim a pessoa que assassinou um ente, parente próximo meu, ou até distante, eu vou tratar isso como um pecadão. Uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, que às vezes não foi nem contra a minha família, contra alguém chegado, mas uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, eu vou achar que essa pessoa praticou um pecadão. E isso tem um problema muito sério. Porque quando nós acabamos tarifando o pecado, na mesma proporção, nós tarifamos o perdão. Aqueles atos que são feitos contra mim, que eu entendo que, isso é um pecadinho, eu tenho uma facilidade grande de perdoar. Mas aqueles atos, proporcionalmente, que me afrontam mais, que agem contra a minha família, que afrontam a minha honra, que geram um prejuízo financeiro, que machucam, lesionam meu filho, a minha esposa, isso eu vou tratar como um pecadão. E tratando como um pecadão, dentro da minha humanidade, eu vou ter muito mais dificuldade de liberar o perdão para essa pessoa que agiu dessa forma comigo. Porque, infelizmente, eu vou agir dentro da minha humanidade. Num outro ponto, Deus, Ele não vê dessa forma como nós vemos.
Deus, ele vê quando a pessoa erra, quando a pessoa pratica qualquer ato que está fora daquilo que Ele queria para nós, que está fora daquilo que Ele pensou para a humanidade, está fora daquilo que Ele idealizou. Só a gente lembrar de Adão. Deus idealizou todo um Éden para Adão, e Adão consentiu em comer de uma fruta, mas não era uma fruta que daria noção ao primeiro homem do que era bom e do que era mal. Deus, nos simples atos em que a gente erra, para Deus só tem uma palavra para isso: é pecado. Deus, ele não visualiza, ele não tem uma dimensão daquilo que vem a ser um grande pecado, ou daquilo que vem a ser um pecadinho. E dentro dessa proporção, até o maior homicida que andar pela face dessa terra, o dia que ele se ajoelhar, não estou falando do fato do joelho, mas o dia que ele confessar com a boca dele: Senhor, eu cometi atrocidades, eu matei não uma, eu matei 300 pessoas, eu fiz atos que qualquer tribunal do mundo me condenaria a uma cadeira elétrica, a uma condenação por injeção letal. Se essa pessoa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei o meu erro, eu sei exatamente aquilo que eu errei, e eu te peço perdão. O Senhor, como Ele, da mesma forma que Ele não tarifa pecado, Ele da mesma forma, Ele não tarifa perdão. E Ele libera esse perdão para essa pessoa. E é importante a gente refletir nisso. Uma coisa que me veio à cabeça hoje, quando o povo trouxe aquela mulher diante de Jesus, e não só diante de Jesus, diante de um grupo a quem Jesus ensinava. Imagina aquela mulher sendo você, igreja, porque a figura da igreja é uma mulher. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Quantas vezes nós pecamos por atos e palavras e até mesmo omissões depois que nós aceitamos Jesus? Ou simplesmente deixamos de pecar depois que aceitamos Jesus? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Se nós agíssemos, essa mulher somos nós também, sendo trazida para o meio do povo. E a lei dizia: você errou? Pedrada. A lei, a pedrada que essa mulher ser morta por apedrejamento, não seria nada mais, nem nada menos do que cumprir a lei de Moisés. O povo ali estaria fazendo nada mais, nada menos do que a justiça dentro da lei. Quantos aqui podem dar uma definição rápida de justiça? Justiça é você dar aquilo que a pessoa merece. Se a pessoa fez o certo, ela merece receber o bem. Se a pessoa fez mal, ela merece receber o quê? Punição. Só que Jesus, uma das vezes ele falou assim: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, quando aquela mulher, que era flagrante o adultério dela, todo mundo tinha visto, ela alguma vez no texto nega o adultério? Ela não nega o adultério. Mas Jesus, quando ela foi trazida diante de Jesus, e os acusadores foram saindo, porque Jesus tocou o íntimo deles, falando o seguinte: igreja, ela pecou? Pecou. Quem de vocês aqui, mesmo que são tão santos por serem fariseus e escribas, não pecaram contra a lei? Mesmo depois de fazer completado 12 anos, saber o que estava escrito na lei, ter completado seus 30 anos, ter a maioridade dentro da cultura judaica, quantos de vocês, conhecendo a lei, não pecaram contra a lei?
povo queria justiça. Jesus, naquele momento, ele age com duas coisas. Ele age com misericórdia, que sou eu não receber o que eu merecia receber. Eu não receber o castigo que eu deveria receber pelos meus atos. E Jesus também, ele age com graça, que é favor imerecido. Ela não merecia aquele perdão, ela foi pega em adultério. Se ela foi pega em adultério, a lei falava o quê? Pedrada nela. Mas ela recebeu um favor que ela não merecia. E Jesus vira para ela e fala assim: vai, não peca mais. No dia 25, nós estamos nos preparando para fazer uma obra de evangelismo muito grande na Praça de Maria Paula. Eu tenho aprendido uma coisa com a Jumeme. Enquanto a gente vai evangelizar as pessoas, tudo é festa. As apresentações, coral, tudo aquilo que vai ser apresentado, as pessoas vão receber de bom grado. Agora a pergunta é: e quando entrar por essas portas, os adúlteros, as adúlteras, os alcoolizados, os toxicômacos, os mentirosos, alguns até criminosos. E quando esses entrarem por essas portas, nós vamos agir de que forma? Nós seremos perdoadores da mesma proporção, nós analisaremos, tarifaremos o pecado que eles praticaram antes, e com isso nós deixaremos de perdoá-los e não o admitiremos dentro da congregação? Quando a gente lê a história, é muito fácil perdoar. Mas estamos para viver um tempo em que, eu vou falar de uma forma pejorativa, esse tipo de gente estará aqui. Eu falo esse tipo de gente porque, muito tempo atrás, eu era alcoólatra. Antes de me batizar, no dia do meu batismo, eu conversei com o falecido pastor Eli Teodoro, e eu fui muito claro com ele. Ali eu comecei a experimentar o que vem a ser graça. Quando eu falei com ele e disse: pastor, o senhor está me batizando, mas eu continuo bebendo. Ele falou: eu sei, mas eu tenho certeza que você vai abandonar isso a cada dia que você caminhar com Cristo. Então não duvidem, vão entrar por essas portas mentirosos, pessoas complicadas, pessoas que vão ter problemas com toxicômaco, problemas com alcoolismo, problemas de adultério virtual, pessoas que adulterar não é só trair no casamento, que adulteram documentos para obter um favorecimento de dinheiro. Essas pessoas entrarão aqui. Como receberemos elas? Elas serão recebidas por nós através da justiça? Nós chegaremos até elas, porque se elas forem recebidas com justiça, nós não cumprimos aquilo que o reino, que Jesus, que é o rei do reino, vem propor para nós. Perdoem, aprendam a perdoar. Jesus na cruz, ele pagou a dívida de toda a humanidade. Ali, nós não tínhamos sequer, o nosso pedido de perdão sequer chegava aos ouvidos de Deus, segundo Isaías, porque era o meu pecado que impedia Deus ouvir o meu pedido de perdão. E naquele momento da cruz, um inocente que não pecou, recebeu sobre ele o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos ser feitos como a adúltera. Onde está o seu acusador? Não está aqui? Vai, não peca mais não, prossegue, caminha dia a dia. Então é isso que eu quero, quando me chamam para pegar, gente, eu sou muito rápido e objetivo no que eu falo.
Dia 25 está chegando. Como vamos repetir, como vamos receber as pessoas que virão, não no dia 25, mas que virão para cá, a partir do dia 25. Como vamos receber essas pessoas? Vamos recebê-las de forma graciosa, vamos recebê-las de forma misericordiosa. E uma coisa que Deus tem falado comigo, quando eu estava caminhando para cá, eu estou falando muito do dia 25, mas como nós temos recebido, tratado as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tinha um colega de trabalho que eu tinha muita dificuldade de lidar com ele, porque ele fazia muita chacota comigo por conta do Evangelho. E hoje eu entendi que, na verdade, ele é uma pessoa tão carecedora do amor de Deus como eu, porque ele, no fundo do fundo, tem um grande vazio dentro dele, que ele tem que preencher com o quê? Com chacota e gozação. Então, isso é o que eu tenho para propor, para que você pense, para que você coloque na sua cabeça, como nós vamos receber, não só as pessoas que virão para cá a partir do dia 25, mas as pessoas que também estão ao nosso redor e fazem alguma coisa contra nós. Nós agiremos com ela com perdão, nós seremos perdoadores. Não que seja fácil, gente, perdoar não é uma coisa fácil. Ou algum de vocês aqui se ilude que a cruz do Calvário foi fácil para Jesus. Não foi. Foi dolorido, machucou, doeu. E às vezes o perdão passa por isso, passa por um processo da gente entender dor, a gente receber dor. E eu quero fazer um convite para você agora. Você que não se sente, eu realmente ainda não tenho um coração misericordioso e gracioso, como Jesus Cristo teve naquele momento da mulher adúltera. Você que tem essa dificuldade, você não é pior do que ninguém, não. Eu mesmo, quando olho certas pessoas na rua, certos fatos que aparecem na televisão, na internet, eu dentro de mim falo, isso não pode ter perdão. Isso tem que ter justiça. Tem que fazer alguma coisa contra essa pessoa. E eu quero te convidar para você vir aqui na frente agora. Para que esse amor, essa graça, essa misericórdia que nós não temos, e nós não sequer somos capazes de compreender isso, para que Deus possa colocar isso dentro do seu coração, para que você passe a ter compaixão por essas pessoas que entrarão por essas portas, a partir do dia 25, e também pelas pessoas que nos cercam, e que nós, dentro da nossa humanidade, entendemos que não são dignas de perdão. Convido a igreja para vir aqui, nesse momento, a gente orar para que Deus possa derramar esse amor na sua vida. Senhor, minha esposa me lembrou bem agora. Aqueles que têm dificuldade de liberar perdão para alguém, vem aqui à frente. Perdoar não é fácil, gente. Imagina você, visualiza a cena. Jesus sendo castigado, e pior, por algo, ele inocente, porque ele não merecia estar sobre ele o meu pecado. Mas ele foi gracioso, ele teve graça e compaixão por mim que era pecador, e ele por mim foi até uma cruz, por algo que ele não fez. E ele estando lá, em determinado momento ele ainda falou: Pai, mesmo contra os algozes dele, ele disse: Pai, perdoa
perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Senhor, aqui está a tua igreja, que pede, Senhor, para que seja derramado no coração deles esse amor, ó Pai, que o homem não consegue entender, ele simplesmente passa a receber de Ti, Senhor. Esse amor, ó Pai, que é gracioso, que dá, Senhor, que recebe, Senhor, aqueles que são diferentes, aqueles que são problemáticos aos nossos olhos, e recebe eles na qualidade de irmão, na qualidade de que eu não julgo por aquilo que ele tenha feito, mas eu compreendo porque um dia eu também fui assim, e continuo sendo assim dentro da minha humanidade. Senhor, vem sobre os teus filhos nesse momento, nos ensina, ó Pai, essa graça, nos ensina, Senhor, a ser misericordiosos com as pessoas, Senhor. Senhor, nós não sabemos exercer misericórdia, Pai. Nos ensina isso. Nos ensina a ser graciosos, ó Pai. Pai, nos coloca, Senhor, um pouco de compaixão. Quando nós vermos, Senhor, o alcoolizado, o viciado, o adúltero, o mentiroso, Senhor, coloca dentro de nós a ansiedade que ele sente, Senhor, para possamos compreender, Senhor, a dor do mentiroso, a dor do adúltero, a dor do enganador, a dor daquele que engana. Senhor Deus, vem sobre nós e nos ensina, Senhor, a agir, nos ensina a sentir um pouquinho dessa dor, ó Pai, para que possamos compreender o nosso semelhante em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre a nossa vida, nos dá esse amor, em nome de Jesus, amém.